Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, na nossa Quinta com a Pátria, aqui no Bom de Agro, direto dos Estados Unidos da América. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Sempre um prazer ter você conosco. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os cidadãos de bem da América do Sul, né? Brasil, Paraguai, Argentina. Bom demais estar aqui mais uma vez com vocês, aqui direto de Chicago. Bora lá desmistificar esse mercado. Matheus, vou direto, tá? Vamos direto porque a situação é séria. O ProFarmer tá acontecendo ao mesmo tempo que você tá fazendo aí o tour de safra da Pátria. O ProFarmer vem trazendo notícias que reforçam a perspectiva do mercado de que teremos boas safras de soja e milho vindas dos Estados Unidos. Qual é a tua perspectiva? O que você tem colhido de informações em loco, visitando essas lavouras nos principais estados produtores por aí? Muito bem, Carla. Existem sim surpresas, tá? Surpresas em regiões pequenas, né? De baixa significância, dizendo. A grande parte do coração do cinturão agrícola, né? Aquele grosso, aquela região central, onde está mais adensado, né? O cinturão, tanto aqui no estado de Illinois quanto no estado de Iowa, né? Está ali os dois juntos, quase 30% do território nacional semeado com soja e com milho. Temos lavouras excepcionais, indiscutível, tá? Isso aí não há ninguém negando a qualidade e vigor vegetal observado em campo no coração do cinturão agrícola. Estive na semana passada, tá? Estive agora nos últimos dias dentro do estado de Indiana e dentro do estado de Ohio, aonde observamos, né, algumas surpresas, em especial dentro do estado de Ohio, viu, Carla? Dentro do estado de Ohio, estive rodando nos últimos dias, olhei lavouras que decepcionaram, conversei com alguns produtores, alguns locais que, enfim, ressaltaram, né, que as chuvas faltaram nas últimas 4, 6 semanas, padrão bem irregular. Foi denotado realmente na qualidade de espiga observada, na qualidade das lavouras em campo. Então, sim, os Estados Unidos, né, ele tem uma dimensão continental, assim como o Brasil. É um país que planta em toda a latitude, né, do seu território, desde o extremo sul até o extremo norte. A mesma coisa do Brasil. Estamos desde o Rio Grande do Sul até a Roraima semeando soja. Então é muito difícil, mesmo sobre um padrão regular climático, numa nação dessa dimensão, é muito difícil a gente ter homogeneidade produtiva. O grosso, né, a maior concentração do território norte-americano está muito saudável. Porém, há sim casos, né, que vêm limitando o teto produtivo, como é o caso do estado de Ohio, que foi realmente decepcionante, né? Estive na última semana nas melhores regiões produtoras, agora adentrar realmente as piores, né, essas regiões que causam esse impacto negativo, né, é de se assustar realmente, porém tem que ser colocado na balança, né? O quanto de Ohio perdendo limita, né, o crescimento nacional, com os dois principais produtores tendo aí produtividades excelentes e excepcionais. Matheus, essas situações que você pôde registrar e acompanhar, que trazem esses pequenos sinais de alerta, elas são suficientes para mudar a cara da safra 24 a 25, a cara dessa perspectiva de bons volumes, né? Uma oferta sendo construída sem ameaças, eu tenho falado muito sobre isso nessa temporada. Ou não, nós temos ali situações pontuais, mas que, mesmo que tirem um pouco do rendimento, o que é bastante natural em toda a safra, elas não mudam essa perspectiva de, principalmente para a soja, uma safra recorde sendo esperada para os Estados Unidos. Carla, respondendo a pergunta, muda o cenário de safra? Não, tá? O mercado ele entende que é uma oferta saudável, uma oferta cheia aqui em território norte-americano. Veremos ainda o que vem pela frente para o território sul-americano, né? Brasil, Argentina e Paraguai, Uruguai e Bolívia, né? Então, mudar esse quadro aonde a produção total ela é cheia, quase que improvável, tá? Não diria impossível, mas é improvável que a gente mude esse quadro de que a safra norte-americana é cheia. Certo. Agora, o mercado ele se apoia exclusivamente à construção de oferta? Não. É onde se coloca mais peso ao mercado por agora, no mercado que já está pressionado, já desde o começo de julho, onde adentramos ali aquela tendência sazonal, né, negativa, que é quando, sobre regularidade climática, o mercado cria esse peso, né, temporário sobre as cotações em Chicago. Dito e feito, é o que a gente tem observado, a gente tem alertado por aqui já constantemente, alertamos a clientela, preparamos, antecipamos o movimento, realmente para avançar com as vendas e preparar para esse período temporário de sangria. E agora o mercado se apoia a outras variáveis, né? Temos aí demanda.
uma demanda que está muito aquecida, está muito acelerada, está muito agressiva. Até na última semana a gente comentou, né, Carla? Todo ano tem a mesma turma que fala que demanda vai desacelerar. E todo ano queima a Sim, língua. Esse ano está sendo diferente. Demanda verdade. está acelerada, está agressiva. E agora, migrando para o território norte-americano, a gente tem semanalmente, né, relatos de muita venda da soja, do milho norte-americano em direção a países europeus, países asiáticos, e que agora cria essa estanquia. O mercado se estancou. O mercado agora estava sangrando, a ferida foi estancada, parou de sangrar, e estamos agora tentando entender o quão demora realmente essa recuperação, né? Recuperar essa ferida que foi aberta. Matheus, esse estancamento, ele se deu efetivamente por conta dessa demanda muito mais presente que nós observamos no mercado americano nessas últimas semanas. Só nesta semana, os anúncios diários ali reportados pelo USDA passam de 1 milhão de toneladas comprometidas ali com a exportação com a China e destinos não revelados ou desconhecidos como o USDA traz, que o mercado também especula ser a China. Esse estancamento se deve essencialmente a essa demanda? Também, Carla, assim, seria o fator mais provável, tá? Onde a gente coloca que demanda virou suporte, porém, não só a demanda virou suporte, mas também temos ali um mercado criando consenso. O que eu quero dizer? Até o mais urubu das carniças que existem hoje no mercado falando sobre a tendência de preços, né? Estão falando a mesma língua. Os papagaios de pirata falando a mesma língua. Todo mundo falando a mesma língua. Que é o quê? A safra norte-americana ela é uma safra cheia. Isso não há discussão. Tá? Não tem ninguém hoje refutando, né, contrariando a percepção de que a oferta no território norte-americano é uma oferta saudável, é uma oferta superior ao que foi observado no ano passado, é uma safra regular, assim dizendo, não tem ninguém falando em quebras produtivas por aqui. Então, existe esse consenso. E o mercado no consenso, ele já está precificado. Tá? Quando há esse consenso mercadológico, quando todos falam a mesma língua, desde o vendedor de sonhos, né, que sempre está criando uma teoria para justificar altos, até o profeta Apocalipse, né, que está sempre tentando criar teses para justificar quedas e vender remédio, todos estão falando a mesma língua, aonde existe esse consenso generalizado que a safra norte-americana é cheia. E sobre o consenso, Carla, a gente tem realmente um mercado aonde que já se precifica, um mercado que já se antecipou e que agora realmente cria essa exaustão. Se todo mundo fala a mesma língua, da onde vem a surpresa? Da onde vai vir a surpresa agora? Todo mundo já espera uma safra cheia norte-americana. A surpresa não é de uma safra ainda mais cheia. A surpresa vem realmente de um potencial de uma quebra Uhum. produtiva eventual que poderíamos Sim. ter ao longo da colheita. Veremos. Matheus, na sua perspectiva, portanto, esse mercado encontrou efetivamente o fundo do poço. Não dá pra. Não dá é muito forte, mas a gente tem a colheita para acontecer, enfim. Se ceder um pouco mais, ainda vai encontrar um suporte. Os 9,5 por bushel talvez seja um suporte importante que o mercado está tentando segurar? Cara, sim, é um mercado já suportado, né? Um mercado que a gente caiu no balde de água fria, a gente já está É, acostumado com a temperatura agora. É isso que a gente tá passando. Assim, a água está fria, está gelada para alguns, né? Que não se anteciparam, não fez realmente uma preparação para esse cenário, né? Não tinha a pátria do lado para trazer realmente um cenário mais lúcido, né, do que deveria ter sido feito em relação à comercialização da safra 24/25 ou do remanescente safra 24. Ah, caímos no balde, a água está fria, congelante. Mas a gente já está se acostumando com essa água fria. Então, chegamos, batemos nesse fundo do poço, sabemos que o fundo ele está muito próximo. A sangria, como eu já disse, ela já passou. Aquela ferida que foi aberta ao mercado, né, começou a sangrar, ela já parou, já criou estanquia. E a partir de agora a gente tem que entender quando a gente começa o processo de recuperação, viu, Carlos? Então, é aí que vai estar a grande atenção ao mercado. Esses patamares hoje de Chicago é um Chicago equilibrado diante de uma oferta maior, sem dúvida alguma, maiores produtividades, não a maior produção, tá? Vale lembrar esse ponto. Tem gente também levantando a bandeira que é a maior produção dos Estados Unidos. Não é a maior produção já registrada. Porque a área total semeada com soja esse ano ela é menor do que foi há 5, 6 anos atrás. 5, 6 anos atrás, os Estados Unidos produziu mais de 130 milhões de toneladas, 132 milhões. Esse ano, né, a produtividade ela já bateu recorde para a soja estimada.
Agora a área, né, já, enfim, a gente não tem essa correção para justificar um incremento de área e colocar a produção a níveis de 134, 135 milhões de toneladas. Já não cabe mais isso, tá, Carla? Então, estamos sim sobre um cenário de equilíbrio aos preços internacionais da soja. Matheus, eu quero entender como isso está chegando aqui para o mercado brasileiro, mas antes tem uma pergunta do Binho que eu acho muito importante a gente trazer sempre essa perspectiva para a gente colocar também, se colocar em perspectiva em relação aos Estados Unidos. Ele te pergunta assim, ó, gostaria de saber do Matheus como está o custo de produção para o produtor americano na soja e no milho. O que a gente pode falar sobre isso, Matheus? Eu vou emendar com a pergunta do Alexandre Albrecht, que diz assim, ó, e quero saber do Matheus a possibilidade de redução de área de plantio nas próximas safras. As duas respostas estão de fato conectadas, né, Matheus? O custo e a perspectiva para a nova temporada americana, principalmente diante dessa reação do mercado. Binho, ó, excelente pergunta, excelente colocação. O produtor norte-americano está sangrando assim como o brasileiro, tá? Aqueles produtores nos Estados Unidos que não avançaram com as vendas hoje enxergam um mercado deficitário. Tá? Aquele produtor que realmente não tinha feito a proteção, não tinha realmente se antecipado ao baixismo observado por agora, é um produtor que sangra. É um produtor que está, sim, operando na margem no 0 a 0, ou até em alguns casos no negativo, regiões ali com a logística, onde há um desconto muito grande sobre o basis, né, de transporte, que no Brasil a gente chama de prêmios, né? Beleza, enfim, por hábito, né? Mas é o base de transporte hoje cria esse desconto para regiões de fronteira, como é o caso das Dakotas, como é o caso de algumas regiões de Minnesota, onde, enfim, a logística, né, ela pesa e desconta muito sobre preço, não há uma grande cadeia de consumo regional. Então, sim, há produtores hoje, né, que não se anteciparam do território norte-americano que estão sangrando, tá? Sangrando assim como no Brasil. Qual que é a grande diferença? E aí que eu sempre ressalto quando eu estou palestrando Brasil afora, palestrando aqui em Chicago para produtores no Brasil que estão fazendo visitas e estarão ainda mais nas próximas semanas durante Farm Progress Show, durante visitas técnicas de campo, é que o produtor norte-americano, Binho, ele tem, né, um apoio, um braço chamado governo, que é um apoio, né, que dificilmente deixa ele fechar o ciclo safra no vermelho. Tá? Apesar de que a contabilidade da fazenda ela está no vermelho, o subsídio sobre o produto, né, dificilmente coloca teu produtor em renda negativa. Tá? O produtor aqui ele é muito assistido, muito aparado ao governo, né? Realmente, diferente do Brasil, onde a economia brasileira, né, depende quase, enfim, um quinto, né, 25, 30% total do agronegócio, a soja, o milho, aqui em território norte-americano, não representa nem cerca de 1% da economia total, né, do PIB gerado a nível nacional, colocando, então, outros setores, né, para realmente bancar esse setor do agronegócio dentro do território norte-americano. Então, produzimos o mesmo produto? Sim. Estamos sobre um livre mercado? Não. A gente tem uma demanda que se concentra grande parte dela em direção à Ásia, porém uma base produtiva que é amparada em território norte-americano pelo governo, aonde que no Brasil não se tem. A gente vê os gaúchos até hoje sofrendo com o que sofreram, que estão com essa dificuldade toda imensa, né, em acolher realmente subsídios governamentais para a reconstrução do seu estado, tá? Enquanto que uma nova safra já se inicia, estamos há poucos dias, semanas, realmente está colocando uma nova semente no chão, e apesar de ser o mesmo produto, né, a mesma concorrência por demanda, por consumo, a gente tem um mercado aqui em território norte-americano, né, amplamente suportado pelo governo, né, realmente, apesar de sangrar no papel, ao fim das contas, né, existem subsídios sim, né, para que o produtor não seja desamparado, né, e que feche realmente a atividade com menos dinheiro no bolso. Então, é um ponto aonde que para 2025, ao Brasil, para a gente estar sempre desamparado, né, ao Estado federal, que pouco nos auxilia, ainda mais sobre essa atual gestão, a gente pode ter sim uma contração da elevação diária. Nós da Pátria não acreditamos que o Brasil possa contrair a área nacional. Tá? Estados mais consolidados, como é o caso do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, até eu diria o Mato Grosso, né, que apesar de muitas áreas de fronteira, é um estado já bem mais consolidado quando comparado ao Tocantins, quando comparado ao Piauí, quando comparado ao Pará, quando comparado a Rondônia, quando comparado a Roraima. Né? Esses estados de maior consolidação, a gente vê uma estagnação diária. Porém, as áreas de fronteira no Brasil, ainda assim, a gente vê que
a capacidade de aumento de área, né? Então, um aumento pequeno, vamos falar um aumento de área total de 0,5%, 1,5%, realmente um incremento de área safra 24/25 no Brasil pequeno, mas que ainda realmente não tem essa percepção de contração de área. Viu? Alexandre, né, que tinha feito essa pergunta que a gente emendou, né, Isso, cara? isso mesmo. E o Pedro Paulo, ele diz assim, Carla, pergunte para o Matheus como estão os números dele para a safra 23/24 de soja, produção, processamento e exportação. Esses números, eles têm, de fato, trazido uma atenção e uma curiosidade maior do produtor esse ano, né, Matheus? Porque os números foram mudando muito ao longo da temporada, a Pátria sinalizou uma safra bem menor, né? Logo ali na dianteira já sabia que seria uma safra difícil a 23/24. E como é que a gente vai concluindo essa temporada, Matheus? Quais são o número final da Pátria para a produção e aí se a gente olha para exportação e esmagamento? Perfeito. Ó, produção total Brasil 23/24, 144,3 milhões de toneladas. Temos ali uma importação recorde de 1,65 milhões de toneladas, algo que a gente já está observando por agora, tá? Contrariando aqueles que levantavam a capacidade da produção recorde no Brasil até hoje. Tem até hoje no Brasil, dentro do Brasil, empresas brasileiras falando que o Brasil vai produzir um recorde produtivo na safra 24. Já com reta final de colheita, apenas os extremos do Brasil, como o caso de Roraima, ainda colhendo soja. Agora todo o grosso, né, todos 99,99% da produção nacional já foi colhida. E ainda assim tem gente alegando no Brasil, fazendo um jogo contrário, de que a produção brasileira é recorde. Então, para que a gente está importando tanto? Se na sua percepção, meu caro gafanhoto do mercado, se na sua percepção a safra é recorde, por que a gente está batendo recorde de importação? Por que estamos tendo que ir no Paraguai buscar soja, buscar na Argentina para honrar os nossos compromissos de exportação? Então, tá aí talvez o grande ponto de atenção, né, para a gente levantar realmente o entendimento, né, de quem realmente faz esse trabalho certo dentro do nosso país. Então, temos uma importação recorde porque está faltando soja no Brasil, tá? Indiscutível, estamos tendo que ir nos nossos vizinhos para honrar os nossos compromissos de exportação. Consumo doméstico, 57,1 milhões de toneladas, safra atual 23/24, exportação 91. A gente não vê a capacidade do Brasil bater o recorde de exportação como foi o ano passado. Tá? Sim. E por que disso? Porque não temos soja suficiente para abarcar, né, realmente essas 100 milhões de toneladas exportadas. Consequência disso, né, os prêmios disponíveis estão nos seus patamares recordes, não param de subir. A soja em algumas regiões chegou a cair com muita agressividade na semana passada, de segunda até hoje, na segunda retrasada até hoje, algumas regiões já recuperaram mais de R$ 10 por saco, outras ainda não, muito lentas, né? Porém, o mercado disponível está recuperando muita agressividade porque falta produto. Se falta produto, é essa consequência da falta de produção, tá? Temos estoques finais, meu caro amigo, estimados aí pela Pátria 23/24 a 2,26 milhões de toneladas, os menores estoques da safra 2025. Então, produção 2000, menor. Perdão, o que é, cara? menores estoques desde... 2004, 2005. Ah, tá. Desculpa, eu entendi 2025. Eu falei, impossível. Talvez eu falei rápido, talvez eu falei rápido. E realmente, assim, estoques menores é o sinal puro, né? O sinal puro de Sim. que falta esse produto, não se produzimos safra recorde. Me desculpe, você que tenta ainda levantar essa bandeira equivocada, não sei o motivo que te leva a criar essa indução de que a safra brasileira é recorde de safra 2024. Já concluímos colheita, meu caro colega. Talvez ajuste mais o parâmetro aí de levantamento que está equivocado. Tá? Então, estamos sim com a exaustão do mercado, uma escassez do mercado disponível 24. Matheus, para a gente caminhar para a finalização, eu queria entender de ti como é que está sendo essa semana para o mercado brasileiro, como é que, inclusive, da sua perspectiva aí dos Estados Unidos, você tem visto a movimentação, enfim, dos negócios, e entender essa importação de soja do Brasil, aonde é que ela está acontecendo, imagino que seja na Argentina, você pontuou isso, né, na Argentina, e quem é que está precisando fazer essas compras? São as processadoras brasileiras para garantir ali o caminhar das suas operações e o atendimento às demandas por farelo, por óleo, por derivados, enfim. Quero entender um pouco mais dessa importação e também como é que está sendo essa semana para os negócios aqui no mercado brasileiro. Muito bem, Carla.
grande parte dos importadores, né, dos compradores de soja dentro do Brasil que compram dos nossos vizinhos são exportadores, tá? A gente está com um volume elevado de washouts, que são navios, né, que vinham ao Brasil carregar com a nossa soja, não tem produto, enfim, pagando washouts, né, ou pagando demurragem, a gente está tendo que originar nos nossos vizinhos, como é o caso do Paraguai. Estive recentemente, né, palestrando a produtores no Paraguai e, enfim, foi comentado que nunca se houve tanta demanda de compradoras paranaenses, compradores do Mato Grosso do Sul, compradores exportadores, né, tradings, buscando soja dentro do Paraguai para levar aos portos brasileiros e honrar realmente compromissos, né, de exportação. Então, grande parte é exportação, tá? Nessa exata época do ano, Carla, é normal a exportação da soja brasileira perder competitividade, porque realmente a indústria, né, entra com prêmios de retenção. A indústria que tem realmente esse mercado localizado, né, que tem esses estoques muito mais próximos do que o importador chinês, do que o importador do norte da África, do que o importador europeu, né, consegue realmente pagar um pouco mais para reter o produto localmente, como é observado em grandes praças consumidoras, como é o caso sul do Mato Grosso, como é o caso sudoeste e sul do estado de Goiás, são grandes praças consumidoras, né, como o caso de Triângulo Mineiro, que estão pagando ágeis, né, pagando prêmios de retenção, né, da indústria para colocar o produto em mãos. Então, quem está realmente indo buscar essa soja nos países vizinhos são os exportadores, tá? E como que estão os negócios, né, Carla? Sendo bem objetivo, a gente voltou a criar ânimo para o disponível. O 2025 ainda é um mercado muito paralisado, mercado que, muito cuidado, você que está nos assistindo, tá? Que não tem realmente uma orientação precisa do que deve ser feito. A gente acabou de sair, antes de a gente entrar aqui agora, eu finalizei o Tour de Safra hoje de manhã, de madrugada aqui em Chicago, a gente já estava ao vivo a clientela pátria, em toda a América do Sul, grande parte deles dentro do Brasil. Mas estávamos ao vivo com eles, trazendo a recomendação direta e objetiva do que deve ser feito, né, para cada um. Então, muito cuidado do ciclo 2025, vamos usar da oportunidade. É um ciclo, né, que tem peso. Tá? Um ciclo que tem peso é o quê? É um mercado que está sempre sob pressão. As altas, né, para um ciclo de peso, como é o ciclo 24/25, né, esse próximo ciclo safra, é um mercado onde sob pressão. Nas altas, as altas são muito morosas, né? São muito lentas, sobem de escadinha. Porém, no peso, quando o mercado cai, ele cai com muita sangria, cai com muita intensidade, né? O que a gente observou nos últimos 2, 3 meses, né? Aonde que as quedas foram impiedosas, né? Foram sangrentas, foram dolorosas. Caímos nesse balde de água fria, assim dizendo, no Brasil como um todo, né? E agora, né? A recuperação é lenta, é morosa, cara. Então, muito cuidado com o ciclo 24/25. É um ciclo de peso, oportunidades Sim. terão. Temos um novo ciclo no Brasil começando, atrás de chuvas pontuais, uma atmosfera que se comporta ainda sobre um padrão de alta intensidade, que ainda não, a gente não perdeu realmente essa herança, assim dizendo, né? Vamos perder gradativamente, mas esses atrasos podem gerar essa euforia temporária no mercado, gerar mais um momento realmente de oportunidades pela frente. Matheus Pereira, é sempre tão bom estar contigo, né, meu amigo? Você trazendo informações ricas, orientações diretas para o produtor. A audiência está aqui participativa, esperando, né, você chegar nessa quinta-feira. Nas próximas semanas ainda teremos informações direto dos Estados Unidos, não é isso? Com toda certeza, cara. Fico por aqui ainda até meados de setembro, né? Muita coisa pela frente ainda pra gente estar rodando. Semana que vem, uma semana bem agitada, Farm Progress Show. Vamos nos alinhar realmente para a gente estar aqui junto com vocês, trazendo notícias em loco, quentinhas, frescas e diretas, né? Sem realmente viés ideológico, direto ao ponto, assim como o produtor no Brasil merece. Tem palestra de Matheus Pereira na Farm Progress Show esse ano, né? Exatamente, estarei Eita, palestrando dentro da Farm Progress Show. Olha só, um brasileiro que coisa vindo boa! realmente aqui nos Estados Unidos ensinar, não ensinar, perdão, não é a palavra, mas assim, transmitir, né, um pouco da mensagem aos norte-americanos e trazer realmente essa percepção de que hoje, né, no passado, eu entendo, quando eu estava morando aqui em Chicago em 2014, 2015, 2016, os Estados Unidos ainda era o grande centro do mercado da soja, né? Era o grande centro Sim. mundial desse mercado. Agora, me perdoem, norte-americanos, mas a gente está dando aula em vocês. Precisamos de evoluir na logística, evoluir não só na logística de distribuição, mas na logística de comercialização no Brasil.
que é o quê? Ter realmente referenciadores, indexadores dentro do nosso país, realmente desapegados, colados essa relação, essa necessidade de estar relacionado direto ao mercado em Chicago, porque entendemos o porquê chegamos até hoje com o Chicago sendo um grande direcionador. A partir de agora, a gente já assumiu a liderança, estamos em primeiro do pódio, dificilmente perderemos, quase impossível, assim dizendo, e precisamos agora pensar realmente nessa logística, né, em ter uma comercialização indexada ao Sim, nosso próprio país, não mais é aqui verdade. em Chicago. Matheus, obrigada, meu amigo. Semana que vem estamos juntos novamente. Continue o bom trabalho que tem feito por aí, informando, né, também a nossa audiência pelas redes sociais, enfim. Então, muito obrigada mais uma vez. Até quinta que vem. Ótimo trabalho para você por aí. Para vocês também, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até logo, Um tchau! abraço, obrigada. Tchau, tchau, Matheus.